を超えて伝説のグランプリが今よみがえります。今回は1990年最終戦オーストラリアグランプリを今宮淳さんの解説でお送りします。鈴鹿から2週間後のアデレードです、もう何よりも良かったのは、真夏のね、アデレードになって重苦しかった鈴鹿の雰囲気が一転したっていうのがね、セナ報告書にいますけれども、大にとってもそれがこの天候が一番なんていうかな、気分転換になりましたね。気温34度、ホンダのバージョン6も鈴鹿では威力を発揮できなかったんでね、全然出番ありませんでしたからね、そういう意味では、きっちりゲラッド・ベーガーも、鈴鹿のリベンジといいますかね、自分できっちりやらなきゃいけないという意識ですね。そして3番手はご覧のように機嫌の良いナイジェル・マンセルです。もう早速ウィリアムズさんのプライベートジェットでアデレード飛んできました。この辺が憎めませんよね。この表情はね、にこやか風ですけれども、やっぱり鈴鹿終わって彼は某リゾート地。Discussão polêmica para quem tem razão. É dia de Senna correr como campeão do mundo. Bicampeão que comprova ser dos mais rápidos pilotos da história da Fórmula 1. Hoje ele larga de novo na pole. Pela 52ª vez, é o primeiro no grid. E daqui a pouquinho, a largada para 81 voltas do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Na cidade de Adelaide, a quarta cidade em importância na Austrália, a única região do mundo onde o horário é quebrado, a diferença para Greenwich, que dá o ponto de partida para os horários do mundo, é quebrado, e nós estamos então 11h30 atrás de Adelaide. A corrida começa às 2 da tarde de domingo, lá na Austrália, 1h30 da manhã aqui no Brasil. Os motores já estão roncando em Adelaide, um circuito de rua de 3.780 quilômetros. Eles vão percorrer 81 voltas, vão andar 306 quilômetros, 108 metros. Uma prova que, apesar de ser disputada num circuito de rua, não tem o estilo travado dos circuitos normalmente de rua. Veja aí a classificação do Campeonato Mundial. Ayrton Senna do Brasil, campeão do mundo já com 78 pontos. Prost com 69, Berger com 40, Piquet está logo atrás com 35 pontos. E essa corrida também é importante para Nelson Piquet, que pode, de repente, terminar o campeonato mundial em terceiro lugar. Basta um segundo lugar para Piquet e que, evidentemente, o Berger não pontue. Os pilotos já vão para a volta de apresentação. Você vai se familiarizando com o circuito de Adelaide. Você vai curtindo os primeiros roncos, as primeiras mudanças de marcha. Aí estão os carros, já partindo na volta de apresentação, se preparando, aquecendo pneus para as 81 voltas da última etapa do Campeonato Mundial de 90. O campeonato que tem Ayrton Senna já como bicampeão do mundo. Ayrton Senna, campeão em 88, repete a dose este ano, guiando o seu McLaren. E no ano que vem vai estar pilotando o carro número 1. Aí está o brasileiro, com Gerhard Berger em segundo lugar, no grid de largada para o Grande Prêmio da Austrália. Confirmando o grid, Senna e Berger na primeira fila, Mansell e Prost na segunda, Alesi e Patrese na terceira. A quarta fila com os brasileiros da Benetton, Nelson Piquet e Roberto Pupo Moreno. Na quinta fila, Thierry Boutsen, Pierluigi Martini. E Maurício Gugelmin largando com o seu March na oitava fila, em 16º lugar, ao lado do italiano da Dallara, Andrea Di Cesare. Aí está o aquecimento dos pneus, os carros se preparando, as câmeras portáteis que hoje vão estar nas Ferraris e nas Brabham. Você tem essa imagem bonita, os carros da Fórmula 1, o calor em Adelaide é forte, faz sol lá na Austrália. E nesta madrugada também quente de domingo aqui no Brasil, nós vamos curtir essa última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, ao vivo para você na Globo. Campeonato que, se já tem o piloto brasileiro Ayrton Senna como campeão, tem também resultado definido para o Mundial de Construtores. A equipe McLaren já é a campeã do mundo, tem 118 pontos. A Ferrari, que está em segundo lugar, tem 100 pontos. Se conseguir uma dobradinha hoje, vai para 115. Portanto, a McLaren fez a chamada barba e cabelo aí na temporada 90 de Fórmula 1. Os carros já estão chegando para a formação do grid. Lá na frente, Ayrton Senna, Berger. Encosta agora Alain Prost.
que vai ficar com o vice-campeonato, apesar de todas as reclamações do francês. Os carros vão chegando. Ayrton Senna reclamou um pouco do local onde larga o pole position, achando que, a exemplo do Japão, é o trecho mais sujo da pista, mas campeão do mundo já não tem mais muita vontade de reclamar, de criar polêmica, portanto ele larga sem problema aí neste ponto da pista. Nós vamos para a última etapa, 1h32 da madrugada no Brasil. Vai começar a última etapa do Campeonato Mundial. A bandeira verde lá atrás já sinaliza que está tudo ok. Luz vermelha, pinta a luz verde, começa o Grande Prêmio da Austrália. Ayrton Senna larga bem, Mansell tenta colocar, tenta passar Gerhard Berger. Já começa a briga, Berger, Mansell. Mantém a segunda posição, Gerhard Berger. Ayrton Senna larga na frente. Senna em primeiro, Berger em segundo. Mansell em terceiro, Prost em quarto. Nelson Piquet já está na quinta posição, largou bem Piquet, ganhou posições de Ricardo Patrese e de Jean Alesi. Quem acabou não largando muito bem foi Roberto Pupo Moreno, que está atrás das Williams e da Tyrrell. Aí está Ayrton Senna, o campeão do mundo da temporada de 90, confirmando a sua pole, mantendo a primeira posição. São as emoções iniciais do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, ao vivo para você na Globo. Ayrton Senna, atrás dele Gerhard Berger, em terceiro Nigel Mansell, em quarto Alain Prost. Você revê a emoção da largada, o Prost tentou colocar por dentro, tentou sair para cima do companheiro de equipe Nigel Mansell. Mansell manteve o terceiro lugar, apertou Berger e aí estão os pilotos. Senna em primeiro, o bicampeão de Fórmula 1 desde 84, mostrando sua velocidade, o seu talento, um dos mais rápidos pilotos da história da Fórmula 1. Hoje completou a marca de 52 poles. Aí eles vêm para a grande reta do Autódromo de Adelaide. Ayrton Senna. Vem Senna. O brasileiro bicampeão do mundo, liderando o Grande Prêmio da Austrália. Berger já sofrendo ali uma pressão de Mansell, que ultrapassa Berger. Problema na McLaren de Gerhard Berger. Já ficou, perdeu a segunda posição. Veja como encosta Alain Prost. Deve ter errado uma marcha o piloto austríaco Gerhard Berger. E aí está Mansell, agora o segundo lugar do Grande Prêmio da Austrália. Senna é o primeiro, Mansell é o segundo, Berger já em ordem em terceiro, com Alain Prost em quarto lugar, Nelson Piquet em quinto, Ricardo Patrese da Williams é o sexto colocado. Veja como estão juntos Berger, Prost e Nelson Piquet. Começo de prova, tempo para a participação de Reginaldo Leme, curtindo com a gente aqui o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, com o brasileiro Ayrton Senna na frente, Reginaldo. Bom dia, amigos da Globo. Realmente, se você viu o Ayrton Senna se aproveitar muito bem da sua pole position, largar bem, e o Berger, que no momento ficou um pouco parado ali, demorou um pouquinho para tracionar, ele atrapalhou o Prost teve que sair para o outro lado, e o seu plano de tentar atacar as duas McLaren não deu certo. Logo depois, o Berger errou uma marcha, visivelmente errou uma marcha, depois tracionou de novo, e ele perdeu a posição para o Mansell, que aliás já vinha incomodando. Quer dizer, o Mansell provou que tem carro, olha aí, para tentar ir para cima do Senna, se bem que o favoritismo realmente nessa prova é das McLaren, e o Senna com a pista limpa aí, tem tudo para deslanchar, para abrir uma boa diferença. O Mansell é que vai atrapalhar um pouquinho. Aí você vê o Prost tentando se aproximar do Berger, porque o Berger, depois daquele erro de marcha, quando ele conseguiu tracionar de novo, ele saiu imediatamente atrás do Prost, quer dizer, só o Mansell conseguiu passar. E o Piquet, que deu uma grande largada e que vem ali coladinho no Prost, na quinta colocação, tentando repetir a excelente atuação do Grande Prêmio do Japão. O Moreno, infelizmente, não largou muito bem, mas está ali na sétima posição. E o Gugelmin foi bastante atrapalhado no momento da primeira curva, que é quase uma chicane, está bem para trás, ocupando a 15ª colocação. São imagens ao vivo para você do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, direto de Adelaide. Olha Nelson Piquet colocando e ultrapassando Alain Prost. Nelson Piquet consegue o quarto lugar, colocou em cima de Prost. É o quarto Nelson Piquet. Começando bem o brasileiro, para repetir, quem sabe, a grande corrida feita no Japão e toda a bela temporada que vem fazendo o brasileiro Nelson Piquet com a sua Benetton. Veja como ele está perto
da McLaren de Gerhard Berger. Nelson Piquet agora em quarto lugar, Prost cai para quinto. Em primeiro, Ayrton Senna, aí está ele. Em segundo, Nigel Mansell. Em terceiro, Gerhard Berger. Em quarto, Nelson Piquet. Em quinto, Alain Prost. Sexto, para Ricardo Patrese. São os 6 primeiros do Grande Prêmio da Austrália. Está aí a confirmação. A diferença é praticamente ainda nenhuma. 2 segundos, está tentando largar o Ayrton Senna, tentando manter aí a distância que ele considera ideal de 3 segundos em relação ao segundo colocado. E como disse o Reginaldo, com a pista livre pela frente, ele tem tudo para conseguir. Se bem que o Mansell vem firme, hein, Reginaldo? De qualquer forma, Kleber, 2 segundos em 3 voltas é uma boa diferença, é isso que ele tentou fazer. Na verdade, ele conseguiu essa diferença enquanto estava o Berger atrás dele. Agora, com o Mansell, a diferença pode até diminuir um pouquinho. Olha o replay da ultrapassagem do Piquet na reta, que é praticamente o único ponto dessa pista de ultrapassagem. Quer dizer, é uma pista de rua, mas na verdade com características um pouco diferentes. Ela não tem realmente aquelas esquinas, como se viu em Detroit, como se vê em Phoenix, como se vê em Mônaco. Ela é uma parte mista, ela utiliza um hipódromo, construído sobre um hipódromo, pelo menos 1/3 do circuito, e depois sim vai para as ruas, mas sempre utilizando avenidas muito largas. E ela não tem, até no visual, você não percebe características de um circuito de rua. Agora, o Senna realmente conseguindo abrir na frente, o tráfego que ele vai pegar é bem já próximo do meio da corrida, porque o circuito é bastante travado. Até ele chegar nos retardatários vai demorar um pouco, a não ser que comecem a acontecer paradas inesperadas. Paradas para troca de pneus parecem inevitáveis, estão programadas, pelo menos programadas no sentido de, em função da temperatura, em função do tipo de asfalto, e todos os anos anteriores as paradas tiveram que acontecer. Quer dizer, não dá mesmo para fazer a corrida toda sem parada, a não ser pilotos que estão em posições intermediárias. O caso da Benetton, que utilizou dessa estratégia no Japão, que pode utilizar aqui de tentar não parar. Você está vendo a diferença de Senna para Mansell, 1.821, e acompanhou agora há pouco que Nigel Mansell fez já a volta mais rápida do Grande Prêmio da Austrália, já atingindo uma média de velocidade de 165 por hora. E veja como Nelson Piquet está pressionando o Gerhard Berger, coladinho na McLaren de Berger, o brasileiro Nelson Piquet. 165 por hora na média do Mansell. Para você ter uma ideia, no ano passado, a melhor volta foi do Berger, e ele fez 169 como média de velocidade. Para você sentir como está andando bem o Nigel Mansell, aquela diferença de pouco mais de 2 segundos já caiu para 1.821 em relação ao primeiro lugar, Ayrton Senna, e o segundo, Nigel Mansell. E está aí Nelson Piquet, um dos destaques até agora no Grande Prêmio da Austrália. Ele que já deixou para trás o Alain Prost, que vem ali na 5ª posição, deu uma colada em Gerhard Berger, e está vindo aí o Nelson Piquet. O segredo é tentar entrar naquela grande reta, bem coladinho no piloto da McLaren, e aí sim Nelson Piquet tentar o 3º lugar do Grande Prêmio da Austrália. Uma temporada ótima de Nelson Piquet, com uma vitória, um 2º lugar, um 3º, só em 4 etapas ele não pontuou, ele não conseguiu completar a corrida e não ficou entre os 6 primeiros. Aí está o pega de Nelson Piquet com Gerhard Berger. Berger se liga, olha no retrovisor, sente a presença do brasileiro. Esta é a grande reta onde os pilotos vão tentar a maioria das ultrapassagens neste Grande Prêmio. Agora não deu, não chegou junto. É uma reta onde os pilotos chegam a uma altíssima velocidade, chegam a desenvolver 290 por hora quase, para depois cair da 6ª para a 1ª marcha, exatamente neste trecho do circuito de Adelaide. Para você sentir a potência, a força de um Fórmula 1. Você vem em 6ª marcha, atinge 290 por hora e aí reduz, cai para a 1ª marcha para continuar tocando no circuito de rua de Adelaide. Que tem aí Ayrton Senna do Brasil em primeiro lugar, o campeão da temporada 90, bicampeão de Fórmula 1. E aí você tem o carro de Nigel Mansell, a confirmação dos primeiros, Senna, Mansell, Berger, Piquet, Prost, Patrese. E na animação você tem a colocação de cada um, a localização de cada um no circuito de Adelaide. Eles já vão partindo ali para a curva, para Rundle Road, para depois entrar na grande reta na Decaturville. E aí você curtindo a prova dentro da Ferrari de Mansell, que também faz a última prova dele pela Ferrari. O ano que vem vai para Williams, ser companheiro de Ricardo Patrese. Na Williams, onde ele viveu os grandes momentos da carreira do britânico,
desse showman da Fórmula 1, que é Nigel Mansell. Você curtindo as emoções dentro da Ferrari. Curtindo o som do motor do carro de Nigel Mansell. Desaceleração, e aí completando mais uma volta, Ayrton Senna na liderança do Grande Prêmio da Austrália. Vem Senna, tocando bem, já conseguindo colocar uma distância razoável. Você acompanha aí visualmente a distância em cima do Nigel Mansell. É uma briga sempre boa entre esses dois pilotos. Veja como a distância voltou a aumentar. 2 segundos, 130 milésimos. A diferença de Senna para Mansell. Aí vem o brasileiro, que nunca conseguiu uma vitória no circuito de Adelaide. São 5 anos de prova, essa é a 6ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 na Austrália. Rosberg, Prost, Berger, Prost e Butsen foram os vencedores de 85 para cá. No ano passado deu Thierry Butsen da Williams. Veja aí no retão a velocidade da McLaren de Senna, a redução violenta. E o Piquet chega mais uma vez sem conseguir o posicionamento ideal para tentar a ultrapassagem em cima de Gerhard Berger. O Piquet vem tentando, mas ele não consegue entrar tão junto ao Berger quanto ele precisa no início daquela reta. E vale dizer que aí realmente ia ser uma disputa de posição muito interessante, muito importante nessa corrida e importante para a classificação final do campeonato. Porque Piquet tem terceiro colocado no campeonato, isso seria à frente de um piloto da McLaren e de um piloto da Ferrari, o que significa dizer um resultado excepcional para uma temporada em que ele, claro, teve problemas, não tanto com o carro, mas com o motor que, por enquanto, não alcançou ainda o rendimento que a própria Benetton espera, que o próprio John Barnard, que vem construindo os carros da Benetton, esse ainda não é um carro do John Barnard, mas que constrói o carro do ano que vem, espera para que a Benetton possa disputar de igual para igual, um pouco difícil de igual para igual, mas que possa chegar mais perto ali da potência dos Honda, da potência do Ferrari. O Piquet vem tentando, ele tem 35 pontos no campeonato, ele está 5 pontos atrás do Gerhard Berger. Quer dizer, ele precisa de uma segunda colocação, desde que o Berger faça no máximo um 6º lugar. Aí sim ele seria o campeão, seria o terceiro colocado, porque ele tem vitórias. O Berger não tem vitória nenhuma na Fórmula 1. E olha aí, Reginaldo, tentou, colocou, encostou e conseguiu a ultrapassagem o brasileiro Nelson Piquet. Veio, não tomou conhecimento da potência do motor Honda, do McLaren, de Gerhard Berger, e consegue a conquista do terceiro lugar a essa altura do Grande Prêmio da Austrália, o brasileiro Nelson Piquet. No mesmo lugar onde ele ultrapassou Alain Prost, repete a manobra o brasileiro Nelson Piquet. Aí está, colocou, veio por dentro, teve que dar uma travada ao Gerhard Berger, ficou com a preferência da curva, Nelson Piquet, e está em terceiro lugar no Grande Prêmio da Austrália. Senna em primeiro, Mansell em segundo, Piquet em terceiro. Em quarto aí está Gerhard Berger, em quinto Alain Prost. E só por isso você tem a confirmação, Patrese mantém-se na 6ª posição. Já um início, depois de 9 voltas, brilhante para o brasileiro Nelson Piquet. Ultrapassando uma Ferrari, ultrapassando também uma McLaren. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Vinólia, Brahma Chopp, Nescafé, Samoa e Esso e seus revendedores. Você continua curtindo ao vivo nesta madrugada de domingo as emoções do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Veja aí Nigel Mansell tentando chegar no brasileiro Ayrton Senna, que completa mais uma volta na liderança. Diminuiu bem a diferença, veja como se aproximou o Nigel Mansell. Ele que já fez a volta mais rápida da corrida até agora, vai tentando chegar na McLaren do brasileiro. Continua na frente Senna, com Mansell em segundo. Veja a distância. Por esta tomada aérea você tem a noção
exata de como está a briga pela liderança do Grande Prêmio da Austrália, que é do brasileiro. E aí, mais uma vez, a gente toca no circuito de rua de Adelaide, dentro da Ferrari de Mansell. No momento da curva, ele dá uma chegada. E na reta, vai embora o motor Honda. Isso pode ser o efeito da discussão que se deu durante toda a temporada. O chassi da Ferrari melhor que o da McLaren. O balanço do carro da escuderia italiana melhor que o da britânica. Veja aí como está bem coladinho Nigel Mansell. Se aproxima, Mansell vai tentar partir para cima do Ayrton Senna. O brasileiro larga um pouquinho, deu uma limpada ali na viseira. O piloto inglês. E vem firme, vem tocando bem em cima do Ayrton Senna. Com certeza vai ter trabalho o Senna para segurar o Mansell. Isso sempre na expectativa do que o Mansell faz da vida, né? É o piloto que começa brilhante, vai, ultrapassa, ganha posições e depois, de repente, dá um branco qualquer, ele acaba não conseguindo chegar ao final da corrida. Mas hoje ele está aí, apertando o Ayrton Senna. Depois das 10 primeiras voltas do Grande Prêmio da Austrália. Vem o campeão do mundo, o bicampeão Ayrton Senna. Aí ele vai chegar para a grande reta do circuito e ver se ele tem a chance de usar a força do motor Honda para ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao Mansell. Olha aí. É nessa reta que ele consegue toda a força do carro. Mas olha como a diferença voltou a cair. De mais de 2, vem para 854 milésimos. E há uma diferença nenhuma do Ayrton Senna para o Nigel Mansell. A grande vantagem do Senna, Kleber, é exatamente a força de saída de curva desse motor. A potência quando retoma a velocidade. Você vê que o Mansell, aproveitando-se do melhor chassi da Ferrari, indiscutivelmente o melhor chassi, ele chega ali na hora da freada, na hora de fazer a curva, mas na saída de curva é uma barbaridade a diferença de potência do Honda. Ayrton Senna completa mais uma volta com o Nigel Mansell ali pertinho dele. Senna, Mansell, Piquet, Berger, Prost e Patrese são os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio da Austrália, a última etapa da temporada 90 de Fórmula 1. Temporada que dá o bicampeonato ao brasileiro Ayrton Senna. O Brasil agora com 7 títulos mundiais, 3 de Piquet, 2 de Senna, 2 de Emerson Fittipaldi. Olha aí o Nelson Piquet se mantendo na terceira posição, até que não está sendo pressionado pelo Gerhard Berger, consegue manter o bom rendimento, o carro da equipe Benetton, que promete ser uma grande sensação para a temporada 91. Antes do acidente, depois de todo aquele envolvimento com a Ferrari, o Alessandro Nannini disse que não iria para a Ferrari, pelo menos foi o que ele expôs publicamente, porque acreditava ser a Benetton o carro do futuro. Confirmando depois de 12 voltas as 6 primeiras colocações. Senna, Mansell, Piquet, Berger, Prost e Patrese. E a expectativa no ciclo da Fórmula 1, Reginaldo, é de realmente ser esse carro da Benetton a grande novidade, a grande coqueluche para a temporada 91. Tá com bala para isso? Tem o John Barnett, né? O John Barnett que fez a McLaren, o John Barnett que fez a Ferrari, o John Barnett que inovou, por exemplo, essa história do câmbio semiautomático, que no ano que vem já vai ser usado também por McLaren, também por Williams, também por Benetton. E todo mundo que tiver bala financeira aí para tentar seguir as teorias do Barnett. Ele promete muito, vai ser o seu primeiro carro. A Ford tem que caprichar bastante no motor potente, embora continue com um V8. Não promete nada em termos de V10 ou de V12, pelo menos por enquanto. Quer dizer, pode haver até uma deficiência de motor, mas pode haver um carro bastante bom a ponto de quase equilibrar as coisas. Os motores V12 que já são da Ferrari e devem ser os motores da McLaren, os motores Honda da McLaren no ano que vem. Os testes já estão sendo feitos. E você teve aí a informação do Reginaldo que talvez não pinte ainda nem com o motor V10 os carros da equipe Benetton. Olha aí o Gerhard Berger, quarto colocado, que tem atrás dele o Alain Prost, o vice-campeão da temporada 90.
Berger, que largou em segundo lugar, acabou perdendo posição para Mansell e para Nelson Piquet. E vem aí, o brasileiro Nelson Piquet, tricampeão mundial, vencedor do Grande Prêmio do Japão há 15 dias atrás. Fez uma dobradinha de Benetton, ele e Roberto Cupo Moreno. O Moreno que está na 9ª colocação nessa prova, Maurício Gugelmin a 17ª. São os brasileiros na Austrália. Mais uma vez a animação do circuito para você, os 6 primeiros colocados, a identificação. Senna, Mansell, Piquet, Berger, Prost e Patrese. Por essa animação, a própria diferença de Piquet para Mansell não chega a ser das maiores. Evidente que é uma diferença considerável, difícil até de ser superada. Aí mais uma vez você andando na Ferrari. A Ferrari de Nigel Mansell. Segundo colocado vem no grande retão do circuito, conseguindo chegar bem ao final da reta, bem perto de Ayrton Senna. O brasileiro que continua mantendo a liderança do Grande Prêmio da Austrália. Você acompanhando ao vivo aqui na Globo. Todas as emoções desta temporada 90, mais uma vez você acompanhou aqui na Rede Globo. E já está marcado um encontro para 10 de março de 1991, quando começa o Campeonato Mundial de 1991 com o Grande Prêmio dos Estados Unidos. E esse número 27 da McLaren estará substituído pelo número 1, o número do campeão do mundo, Ayrton Senna. Aí vem ele, fazendo a curva para a direita, já vai encontrar tráfego o brasileiro, já vai pela primeira vez ter um retardatário à sua frente, ele que fez a volta mais rápida, 1:21.303. A 15ª volta foi a mais rápida. Pisando um pouco mais o Ayrton Senna, ele que fez uma pole na casa de 1:15, vai rodando em 1:21. Os carros com 15 voltas ainda não têm o peso, não é, que é o melhor para que ele consiga diminuir esse tempo, baixar esse tempo. Tempo que já foi baixado pelo Butsen. Olha ele deixando a Brabham para trás. Butsen fez a volta mais rápida. E o Ayrton Senna colocou entre a sua McLaren e a Ferrari de Nigel Mansell a Brabham. O recorde oficial da pista pertence a Gerhard Berger, 1:20.416. E você já teve uma ideia aí de como tem gente para o Ayrton Senna ultrapassar. Olha aí, a AGS, a Ozella, são os próximos carros, os próximos retardatários que o Senna pega pela frente. O Mansell ainda não conseguiu ultrapassar a Brabham e o Ayrton Senna vai tocando. Olha o Mansell. Mansell que agora já deixou a Brabham para trás. E nesse momento pode ser um bom momento para o piloto da Ferrari, mas o Senna já colocou os dois para trás, ó. Já deixou a Ozella do Guilherme, já deixou a AZS do Tarquini, e agora são 2 retardatários entre o primeiro colocado Ayrton Senna e o segundo Nigel Mansell. Olha o Mansell chegando no Gabriele Tarquini, o piloto da AGS, encosta, tira e ultrapassa. Sem maiores problemas, não perdeu tempo. Está totalmente aberta a Ozella para que não dê nenhum trabalho para o Nigel Mansell. E ele está de novo sem ninguém entre ele e o Ayrton Senna. Olha o Mansell. Reduz, tira o pé, volta a acelerar para completar mais uma volta. Aí está o brasileiro, líder do Grande Prêmio da Austrália, Ayrton Senna, com Mansell em segundo. Esses retardatários que os pilotos começam a encontrar, eles podem ser decisivos nessa corrida, porque por enquanto não teve muito trabalho ninguém, né, Reginaldo? Principalmente o Ayrton não teve muito trabalho, o Mansell teve algum. Você viu que ele perdeu aquele contato com o Ayrton, vai ter que começar a trabalhar tudo de novo para recuperar o terreno perdido. Agora, na verdade, são carros que tiveram problemas inesperados, porque
não era hora ainda de encontrar retardatários. Tanto que foram aqueles 3 carros, a gente vê que vai demorar mais algumas voltas aí, para aí sim encontrar o bloco mais forte de retardatários. E pode realmente ser uma coisa decisiva, porque como é uma pista de rua, apesar de ser uma pista de velocidade bem mais alta que as outras pistas de rua, aí a média chega, em termos de corrida, perto de 175 km por hora, quer dizer que existem pontos de ultrapassagem, mas não são tantos assim. O tráfego que encontrou o inglês Nigel Mansell fez com que a diferença fosse novamente quase para casa dos 3 segundos. Você acompanhou agora há pouco 2,7 a diferença de Ayrton Senna para Nigel Mansell. E aí você sente o esforço do Nigel Mansell para tentar novamente diminuir essa diferença. Mas já está indo bem mais longe o Ayrton Senna. Nessa câmera muito bem colocada na Ferrari. Uma das imagens mais emocionantes do esporte, você não tem a dúvida, você curtir um grande prêmio dentro do carro, sentir toda a velocidade do esforço do piloto, e o Mansell vai começar a baixar o pé. 1:20.819, já faz a volta mais rápida, chegando aí a 168.375 km por hora, na 18ª volta do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Brahma Chopp, Nescafé, Samoa, Esso e seus revendedores, e Vinólia. Olha a diferença, agora 1:975. Ele deixa a Minardi para trás, o Senna. Agora o detalhe, Reginaldo, que vale a pena ser observado. Teve retardatário, a diferença foi para 2,7. Terminou o retardatário, ela já cai para 1 e alguma coisa. Ou seja, está andando bem a Ferrari do Nigel Mansell. Está andando bem, o chassi está bem adaptado à pista. Ele chega no Senna, você vê, ele iniciou aquele trabalho pela segunda vez e já está chegando de novo. Agora passar é que é outra história. Mantendo-se aí na liderança do Grande Prêmio da Austrália, o brasileiro Ayrton Senna, o campeão da temporada 90 de Fórmula 1. Nigel Mansell em segundo, o terceiro é Nelson Piquet, em quarto lugar está Gerhard Berger, em quinto Alain Prost, em sexto Ricardo Patrese. São os 6 primeiros do Grande Prêmio da Austrália, a última prova da temporada 90. Vem Senna. Apesar do bom rendimento da Ferrari, o Ayrton Senna em momento nenhum chegou a ficar pressionado ao extremo, super pressionado. Ele consegue tocar aí e olha o que acontece com a Ligier. Vem a Ligier, número 25 de Nicola Larini, rodando e rodando muito. Perdeu totalmente o rumo da pista. Ayrton Senna. Olha. Que bela rodada, hein? A imagem para você de Ayrton Senna, o líder da prova. E bem pertinho dele, o carro de Nigel Mansell. Agora os dois já deixam bem para trás os outros pilotos. O terceiro colocado, Nelson Piquet. O tráfego chega. Ayrton Senna vem com Mansell sempre junto dele. Kleber, agora sim eles vão encontrar um tráfego mais pesado. É tempo então de prestar muita atenção, se ligar aí, para a gente ver como é que os dois pilotos que lideram a prova conseguem se livrar dos retardatários. Olha o Mansell. Para a esquerda, para a direita, mais uma curva para a direita. E baixa o pé, para não ver largar o brasileiro. Olha como na curva ele dá uma encostada. E aí você tem mais uma rodada. Fim de prova para David Brabham. Rodou e foi embora. Olha o Mansell como está perto. Chega bem forte Nigel Mansell. Senna tem um retardatário lá na frente. Tenta largar. Volta Ayrton Senna. Você curte todas as imagens. Viu a redução de Senna e vê ele passando pela reta, completando mais uma volta. Está aí o replay da rodada do Brabham.
que está correndo em casa, né? O australiano David Brabham vem de família boa. Não conseguiu ainda, evidentemente, o sucesso que está ligado a esse nome dentro da Fórmula 1. Está começando. Aliás, são três filhos de Jack Brabham. E nenhum dos três até agora conseguiu chegar perto do pai, que foi tricampeão mundial. E aí continua a briga. Veja como está perto do piloto brasileiro, o Nigel Mansell. Como ele tenta agora iniciar uma pressão mais efetiva em cima da McLaren de Ayrton Senna. Tem a Ligier do Alliot na frente. E olha aí já a encrenca. Já se embananando com o retardatário, o Riccardo Patrese. Se embananando com a Minardi. Conseguiu ainda se arrumar, mas não estava muito ligado o Riccardo Patrese. Conseguiu controlar o carro e tocar. Olha o Senna, coladinho no Alliot. E tem no retrovisor muito perto de si o Nigel Mansell. Olha aí o toque do Patrese no carro do Gianni Morbidelli. Conseguiu travar e arrancar. Continua na prova. Olha aí a confusão. Olha o Mansell aproveitando a operação do Senna para também deixar para trás o Felipe Alliot. E vem com tudo, vem no estilo, vem do jeito que gosta o Nigel Mansell. Trava, sai um pouco do traçado, não quer saber. Para ele agora, o importante é não perder contato. Tirou mais uma sobreviseira ali. E baixa o pé. Lá vai Nigel Mansell, Ayrton Senna dá uma largadinha na reta. Abre um pouco. Mas uma abertura que não permite ao piloto brasileiro nenhum descanso. Lá vem ele. Largou na pole, mantém a liderança. Está em primeiro lugar no Grande Prêmio da Austrália. Ayrton Senna do Brasil, com Nigel Mansell não dando folga. É sempre um pega interessante, são dois pilotos rápidos, dois pilotos ousados. O bicampeão Ayrton Senna e o Mansell, que nunca conquistou um título, mas está sempre lá, tentando. Foi na Williams, para onde ele vai voltar. Diz ele que está voltando para casa. Foi na Williams que o Nigel Mansell conseguiu os melhores resultados da carreira dele. Esse ano na Ferrari ele poderia ter conseguido mais, né, Reginaldo? Deve sair talvez um pouco frustrado da Ferrari o Nigel Mansell. Dava para ele ter feito mais, né? Sem dúvida, os seus resultados melhoraram um pouco na segunda metade do campeonato, mas ficaram bem aquém do que ele esperava dele. Nigel Mansell esperava, que você se lembra, estreou na Ferrari em 89 com vitória. E que em 90 conseguiu apenas uma até agora no Grande Prêmio da Espanha. Senna, Mansell, Piquet, Berger, Prost e Boutsen. Thierry Boutsen aparece agora em sexto lugar. Aquela encrenca lá do Riccardo Patrese com o Morbidelli custou uma posição ao piloto italiano. E Thierry Boutsen, que também está arrumando as malas para deixar o lugar dele na Williams para o Nigel Mansell e se mandar para a Ligier. Thierry Boutsen vai aí mantendo, eu diria, a média dele. Pode não ser um super piloto, um homem para andar lá na frente, mas está sempre ali, marcando os seus pontinhos, sempre entre os primeiros da Fórmula 1, o belga Thierry Boutsen. Alain Prost, o vice-campeão do mundo, ele está em quinto lugar na corrida. Aí está o francês da Ferrari, 69 pontos no campeonato mundial, manteve até a última prova com o Ayrton Senna a briga pelo título. A diferença, ó, a televisão dando a diferença de Senna para Prost, são 13 segundos, 586 milésimos. Eles que mantiveram a briga até o Japão, para depois em 10 segundos ficar tudo definido. Aí o Prost. O Prost está fazendo a corrida que se esperava, né? Pelo que ele falou a semana toda, pela briga, pela discussão, pelos problemas que ele levantou, pela forma como ele disse que está desmotivado em relação à Fórmula 1, é a corrida que ele esperava. A corrida sem nenhum brilho, tentando apenas levar até o final. O Mansell já vem usando tudo que ele pode e o que não pode. Subiu para cima da zebra, os dois passaram por uma Dallara ali que estava encostando. E o Nigel Mansell não quer saber. Vem baixando o pé e querendo pressionar cada vez mais
está pressionando o brasileiro Ayrton Senna. Lá vai o campeão do mundo. Vai chegar mais uma Ligier à frente de Senna. Olha aí o brasileiro. Vai para mais uma volta. Ayrton Senna e Nigel Mansell. Enquanto isso, os brasileiros vão marcando presença. Roberto Pupo Moreno vai chegando, Reginaldo. O Moreno está agora na 7ª colocação, olha aí, a volta de Mansell, 1:20.761. Ele está agora a 3 décimos do recorde oficial. O Moreno está em 7º, o Gugelmin também subiu uma posição, está na 17ª. Portanto, Roberto Pupo Moreno em 7º lugar. Vai para cima, vai tentar chegar em Thierry Boutsen, que é o 6º, para ver se marca mais um pontinho. Roberto Pupo Moreno, que sabe, como todo mundo sabe, tem a carreira dele, a sequência dele na Fórmula 1, dependendo bastante desse grande prêmio também. Ele que já fez bonito lá no Japão, conquistando o 2º lugar. Olha aí o Senna deixando a Ligier e o Mansell também. Aperta, tira a pista da Ligier de Nicola Larini. Não quer nem saber o Nigel Mansell. A pista é dele, o espaço é dele. Quem está na briga pela posição para tentar chegar é ele. E vem com muita moral, vem cheio de vontade. Vem para completar mais uma volta o brasileiro Ayrton Senna. Completa a 26ª volta, Ayrton Senna do Brasil em primeiro lugar, com Nigel Mansell em segundo. Outro brasileiro em terceiro, Nelson Piquet. Em quarto, Berger. Em quinto, Prost. Em sexto, Boutsen. Em sétimo, Roberto Pupo Moreno. Por um campeonato que já está definido, nós temos sem dúvida boas emoções para você curtir neste grande prêmio da Austrália. A liderança do brasileiro Ayrton Senna, a pressão de Nigel Mansell, Nelson Piquet em terceiro, Moreno chegando. Bons motivos para você ficar ligado na Globo, curtindo o grande prêmio da Austrália de Fórmula 1. E acompanhar o que pode ser aí a grande vitória de Ayrton Senna para terminar o campeonato lá em cima. Alto no pódio em primeiro lugar e bicampeão mundial. O Senna está, inclusive, andando mais do que o carro pode, porque ele quer de todo jeito essa vitória, quer, de qualquer forma, fazer a corrida que não pode fazer no Japão, e está tentando se manter à frente do Mansell e conseguindo à custa da pista, à custa, evidentemente, da sua habilidade, porque carro por carro, o Mansell já teria, normalmente, já teria conseguido ultrapassar. Agora o Piquet mantendo a terceira colocação à frente do Berger e do Prost, pensando evidentemente no terceiro lugar. Vale dizer também que essa corrida mantém em disputa ainda o título de construtores, a colocação de construtores a partir do terceiro lugar. O título é da Ferrari com 118 pontos, o de segundo lugar, o título é da McLaren com 118, em segundo lugar a Ferrari com 100, e a Benetton está disputando com a Williams aí a terceira colocação. Senna, Mansell, Piquet, Berger, os 4 primeiros colocados, ganhando destaque aí na animação da TV australiana. Você curtindo sempre neste trecho do circuito, os pilotos virando na curva Handel, entrando para chegar no retão, para chegar na maior reta do circuito, na Dequetteville, onde os pilotos atingem a maior velocidade no Grande Prêmio da Austrália. Chegando a pisar fundo, a atingir 290 km na sexta marcha. Veja como ele vai para cima de Nakajima. Faz a curva, diminui para a primeira marcha, já se manda com segunda, terceira e vai outra vez ganhar velocidade, quarta, quinta, pisar fundo na sua McLaren, o brasileiro Ayrton Senna. Na frente dele, a Tyrrell de Satoru Nakajima. Vem Ayrton Senna para completar mais uma volta. Abre, Nakajima olha. Não é fácil para o Senna. Nakajima sempre dá trabalho. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Nescafé, Samoa, Esso e seus revendedores, Vinólia e Brahma Chopp. Passou o sufoco, tem sempre aquela expectativa quando o retardatário é Satoru Nakajima e quem vem chegando é o Ayrton Senna.
Ele deixou o Nakajima para trás e deixa a encrenca aí para o Nigel Mansell. Olha o Mansell encostando na tira. Nakajima não alivia, não. Se os outros abrem, quase que dão passagem, o Nakajima não quer saber. Olha como encosta, tira e vai embora Nigel Mansell. Aproveitou a velocidade da Ferrari na reta, deixa para trás a Tyrrell e vai continuar aí indo para trás de Ayrton Senna. O Ayrton Senna, que apesar de campeão, dizia que evidente tem aquele relacionamento natural, né, de um campeão mundial, mas que continua muito afim de conquistar uma vitória. Afinal de contas, ele ainda não ganhou aí na Austrália, é um dos poucos circuitos onde o Senna ainda não ficou em primeiro lugar. Ele que largou ano passado na pole, foi uma corrida com muita chuva e ele acabou batendo. Depois de largar em primeiro lugar, a vitória ficou com o Butsen. Em 85 ganhou o Rosberg, em 86 o Prost, em 87 o Berger, 88 de novo o Prost, as duas vezes com a McLaren e o ano passado a Williams e Butsen. Olha o Gugelmin, problemas com Maurício Gugelmin, sai da pista, vem aqui para fora, deve abandonar pela parada ali. Um abraço para o Maurício Gugelmin, o piloto brasileiro da March, que vinha fazendo uma boa corrida com o seu carro e acaba... Olha aí, ó, como ele trava, vem direto, não consegue fazer a curva. É, exatamente, ele travou o freio, ele estava na 14ª colocação, brigando pela 13ª. Você viu, travou o freio ali, saiu direto e não vai conseguir voltar. Ele que tinha largado em 16º lugar, já estava na 14ª, tinha ganhado 2 posições, mas acaba tendo problema então o Maurício Gugelmin, travou na hora da curva, foi direto e pelo jeito que parou lá, complicado para conseguir continuar na prova. O brasileiro Maurício Gugelmin. Ayrton Senna completa mais uma volta. O Gugelmin, que tem o seu pontinho, está aí na 18ª posição dentro do campeonato. Se ninguém chegar, ninguém que ainda não tenha marcado um ponto chegar em 6º lugar, o Gugelmin garante aí estar entre os 20 melhores da Fórmula 1 90. Aliás, Kleber, ao final de uma temporada em que temos um bicampeão do mundo, em que temos uma boa temporada de Nelson Piquet, em que temos uma surpreendente, animadora segunda colocação obtida por Roberto Moreno no Japão, e agora também fazendo uma grande corrida, na verdade o que temos a registrar, o que faltou mesmo para a temporada brasileira ser completa, foi um melhor resultado, um melhor rendimento de Maurício Gugelmin na equipe March, talvez a equipe que mais teve problemas no ano todo. Gugelmin conseguiu numa única prova no ano, em Paul Ricard, no Grande Prêmio da França, ter um carro competitivo e provou o que ele pode fazer. Quer dizer, ele andou em segundo, andou o tempo todo até o motor não aguentar. E o Gugelmin, o que se espera para o ano que vem, aliás, o que ele espera, em função de todo esse trabalho que ele começa a ter já na próxima semana, de muito teste com um carro atual ainda, mas com um motor Ilmor V10, de 10 cilindros, espera que realmente a March consiga obter desse motor Ilmor um bom rendimento e aí as várias fases de construção de um novo carro. Primeiro ele vai testar só o motor, depois vem suspensão, já ainda com o carro velho, mas uma suspensão nova, depois outros componentes, até finalmente ele ter um carro novo no final de janeiro, início de fevereiro, um carro novo com um motor que, pelo menos em tese, ele está confiando bastante, porque ele viu os testes em dinamômetro e o rendimento foi bastante bom, ele já está confiando bastante. Olha aí o Senna agora estabelecendo um novo recorde para a pista, 1:19.783. Pisando Ayrton Senna, fica claro a torcida de todo brasileiro para o Maurício Gugelmin, para que a gente continue mostrando todo o talento dentro da Fórmula 1. Com Ayrton Senna, com o Nelson Piquet, com uma Benetton ainda melhor na temporada 91, com o Moreno, a gente espera consiga uma bela equipe, de repente a própria Benetton, quem sabe, para fazer a temporada 91, e o Maurício Gugelmin. Aí está Nigel Mansell. Já vai para quase 3 segundos a diferença de Senna para Mansell. Já não consegue mais, ou não está conseguindo neste momento da prova, o britânico Nigel Mansell chegar no brasileiro Ayrton Senna, que vai segurando bonito este primeiro lugar no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, a última etapa da temporada 90, a etapa que termina com Ayrton Senna, campeão do mundo, bicampeão na Fórmula 1.
Ele que desde 84 está na Fórmula 1 em 6 anos de carreira, consegue 2 títulos. E o Mansell vai pisando, olha, na volta 32, com uma média de 170 por hora, 1:19.765, volta a ser dele, Nigel Mansell, a volta mais rápida. O Mansell está mandando a bota agora, tanto que já atravessou numa curva ali. Também é a hora, mais ou menos, já está chegando a hora de troca de pneu. Os boxes já estão preparados para uma eventual troca e veja bem, isso deve acontecer nas próximas voltas. Ali confirmando o resultado, Senna, Mansell, Piquet, Berger, Prost e Butsen. São os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio da Austrália. Você acompanha ao vivo aqui na Globo. Passou Ayrton Senna, passa agora o Nigel Mansell, depois de eles percorrerem a principal reta do circuito de Adelaide. Vem o Mansell tocando, pisando, indo para a zebra, fazendo as curvas, usando toda a pista e tentando retomar o contato que ele manteve durante a maior parte da prova até agora com o brasileiro Ayrton Senna. Completa mais uma volta o Mansell, o Senna já passou e está aí atrás da Lotus de Johnny Herbert. Sem problema. Ficou o Johnny Herbert, que está substituindo o Martin Donnelly, que sofreu aquele acidente grave e ainda está em fase de recuperação. Essa semana, noticiário dizendo que ele já havia conseguido conversar com o médico depois de um bom tempo inconsciente. O piloto Martin Donnelly está sendo substituído aí por Johnny Herbert com a Lotus número 12. Vem a McLaren de Ayrton Senna. A Lotus está entre o brasileiro e Nigel Mansell. Você já viu ali agitada a bandeira azul, que é pro Donnelly deixar passar o Mansell. Pro Mansell passar alguém, na verdade, nem precisa muito que ninguém mande. Veja aí os primeiros colocados. Na volta de número 33, ele vai para completar a 34ª. Senna, Mansell, Piquet, Berger, Prost, Butsen, Moreno. Depois ainda aparecem Ricardo Patrese e Jean Alesi. 34 voltas completa agora o brasileiro Ayrton Senna. São 81 voltas. 81 voltas para o Grande Prêmio da Austrália. Só agora o Mansell consegue ultrapassar o Herbert. Muita dificuldade teve o Mansell para ultrapassar o Herbert. O Mansell está precisando de pneu novo. Já é um indício de que daqui a pouco começa todo o trabalho nos boxes. Olha o Senna colocando mais uma volta em cima da Minardi. Vai colocar em cima da AGS do Tarquini. E com isso ele vai conseguindo se mandar. Vai mostrando realmente, o Reginaldo falou agora dos pneus, que nesse instante da prova a McLaren consegue um bom equilíbrio, consegue tirar um pouquinho a pressão da Ferrari. Veja bem, teoricamente teria que ser o contrário, porque a Ferrari, que tem um chassi mais equilibrado, gasta menos pneu. Acontece que o Senna está na McLaren e Mansell na Ferrari. Quer dizer, o Mansell normalmente consome mais pneus. Vai Ayrton Senna. Olha como tem gente na frente dele. Tem o Capelli, tem o Modena. E o Mansell está ali com a Minardi na frente dele. Ficou o Modena. Vem Senna. Olha como está difícil para o Nigel Mansell. Tira para lá, tira para cá, Minardi, Mansell acelerou, foi para cima, passou 2.114 a diferença de Senna para Nigel Mansell, o líder da prova na Austrália e o segundo colocado. Capelli também já ficou, agora estão Capelli e Modena entre os pilotos. Nessa tomada você tem a visão perfeita do momento da corrida para os dois líderes. Olha o Mansell encostando em cima, tentando encostar em cima do Modena, ainda não deu. E tem esperado os pilotos realmente o retão para que faça a ultrapassagem. Olha o Mansell. Não conseguiu passar o Modena. Insiste de novo, tenta outra vez, agora passa. Ele mais demonstrou que ia para cima, agora deixa para trás o Stefano Modena e vai para cima do Ivan Capelli.
perdendo muito tempo com os retardatários. O inglês Nigel Mansell da Ferrari. Outro carro que cai um pouco de rendimento nesse momento da corrida é a Benetton. Tanto que Berger começa a ameaçar Piquet, o Prost também vai para cima do Berger, e o Moreno está sendo ameaçado por Patrese. A corrida já vai passando das 34 voltas, chegando para 35 voltas, e os carros começam a apresentar as oscilações naturais dentro do Grande Prêmio, dentro de uma prova difícil como essa prova na Austrália. Vem aí, balançando um pouco, tremendo um pouco a Ferrari de Nigel Mansell. Passou pelo Capelli. E vem andando Nigel Mansell. Enquanto o brasileiro Roberto Pupo Moreno, realmente, confirmando a informação do Reginaldo, vai tendo problemas lá para trás. O Moreno foi superado pelo Patrese. Agora caiu para a 8ª colocação, Patrese é 7º. Senna, Mansell, Piquet, Berger, Prost, Butsen, Patrese e Moreno agora, o 7º e o 8º. Olha aí Nigel Mansell. Desequilibrado. Por falar em desequilibrado, onde está o Jean Alesi? Tentando aí voltar e consegue. O Jean Alesi que vai, já tem o Ayrton Senna aí perto dele. O Ayrton Senna que vai ultrapassar a Dallara e depois partir para cima do Jean Alesi. Olha o Ayrton Senna. Brasileiro liderando o Grande Prêmio da Austrália, o campeão mundial de 1990, fazendo uma corrida para confirmar o título, para acabar de vez com discussão, com polêmica. Depois do Grande Prêmio do Japão, você se recorda, 15 dias, logo na largada, um encontro, Senna e Prost. A corrida durou 10 segundos para cada um, foram os dois para fora e o Ayrton Senna ficou com o título mundial. Agora, se ele mantém essa liderança, faz 9 pontos e fica quieto em quase todo mundo, né? Aí vem o Mansell. Vai pisando, vai tentar voltar a chegar no Ayrton Senna. Nesse momento da prova está difícil para o Nigel Mansell chegar. Vamos ver se ele consegue mudar alguma coisa, o panorama do momento. Está difícil até para ele fazer aquela curva ali. Você vê que agora ele tem que diminuir bastante para fazer a curva de uma forma já quase quadrada. Mais uma volta completada no Grande Prêmio da Austrália. Senna em primeiro, Mansell em segundo, Piquet em terceiro. Ele deixa a Dallara para trás. E vai tentar chegar agora. Tem muito retardatário na frente dele, realmente, pelo desequilíbrio que ele apresenta, podia tentar o box, mas não sei se o Mansell arriscaria. Olha como está difícil. Está bravo, quer passar, está sinalizando. Mas o Mansell, sempre bravo. Na verdade, ainda bem que ele não resolveu parar, viu? Ele é sempre uma atração. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Samoa, Enzo e seus revendedores, Vinólia, Brahma Chopp e Nescafé. E a diferença vai aumentando, já passa da casa dos 5 segundos. A diferença entre o líder, Ayrton Senna, e Nigel Mansell, que está aí na segunda colocação. Crepúsculo de Aço, aventura inédita, nesta segunda em tela quente. Vem aí Nigel Mansell. O piloto inglês faz a sua última corrida pela Ferrari, vem segurando o carro, vai para o Williams o ano que vem, está em 6º lugar no Campeonato do Mundo com 31 pontos. Foi só uma vitória nessa temporada no Grande Prêmio de Portugal. Apertou o Ayrton Senna durante um bom tempo.
E agora já vai largando, o Senna já vai conseguindo uma boa diferença do brasileiro Ayrton Senna para ficar tranquilo neste grande prêmio da Austrália. Aí uma imagem para você do brasileiro Nelson Piquet, ultrapassando também a Dallara do Emanuel Pirro e segurando aí o terceiro lugar. Nesse momento está com um pouco de tranquilidade o Nelson Piquet, não vê muito perto de si ainda o Gerhard Berger. Bom para o Piquet esse momento da corrida, de não ter lá a McLaren colocando pressão. Aí o brasileiro que venceu o Grande Prêmio do Japão, a primeira vitória dele na Benetton, a única que ele conseguiu até agora na temporada. Ele que desde 87, quando foi campeão do mundo guiando o Williams, não conseguia chegar na frente. Olha, o Mansell realmente está ficando, Kleber, tanto que o Piquet já aproxima. A diferença de Senna para Mansell agora já é de 6,91. E o Piquet já começa a se aproximar do Mansell. Devidamente comprovado o problema que apresenta a Ferrari de Nigel Mansell. E o Piquet vem. Olha aí o Jean Alesi, que depois da rodada se mantém na pista de Adelaide. Francês que o ano que vem vai ser piloto da Ferrari. Ayrton Senna. Vem o brasileiro. Completou hoje a marca fantástica de 52 poles. Ele que tem 26 vitórias na carreira e volta a fazer a volta mais rápida da corrida. 1:19.387, 171 por hora. Ayrton Senna vai andando bem, enquanto diminui o rendimento da Ferrari. Ayrton Senna aproveita para aumentar a diferença, para se tranquilizar ainda mais nessa liderança. Olha o Ivan Capelli. Foi o primeiro a parar, trocar o pneu, está voltando agora, volta na frente da Minardi. Olha o Ivan Capelli. Na frente dele está o Pierluigi, atrás dele está o Pierluigi Martini. E mais atrás, o piloto da Williams, o Thierry Boutsen. Você fica aí com essa imagem. O Ivan Capelli, o Martini e o Boutsen, que é o 6º lugar no Grande Prêmio da Austrália. Está aí o líder, completando mais uma volta, Ayrton Senna, o brasileiro campeão do mundo. Na frente aqui no Grande Prêmio da Austrália, você acompanhando ao vivo na Globo. Vem chegando em Roberto Pupo Moreno. Já o Ayrton Senna. Moreno, que estava em 8º lugar, está andando bem o Ayrton Senna. Aí está ele. O rapidíssimo piloto brasileiro, chegando em outro brasileiro, o Pupo Moreno, que depois de uma temporada das mais difíceis, vai tendo um final agradável. Guiando a Benetton, 2º lugar no Japão, está em 8º lugar hoje. E não é vergonha nenhuma tomar uma volta do líder da prova, do campeão do mundo, do Ayrton Senna. E vem chegando aí no Roberto Pupo Moreno. Aliás, é normal nessa altura da corrida o líder está alcançando o 8º colocado. Ainda mais pelo ritmo que o Ayrton Senna está impondo à prova. Olha o Piquet como está próximo do Mansell, hein? Olha como ele está próximo do Mansell já. O Senna vem virando constantemente 1:19. Quer dizer, ele resolveu andar bastante agora para se livrar realmente do Mansell. E por isso ele chegou rapidamente no 8º colocado. Nelson Piquet ultrapassou a Lotus de Derek Warwick. E agora cresce ainda mais a emoção brasileira. Olha o Nigel Mansell rodando e acabando saindo fora e dando a chance de encostar o brasileiro. Se ele já estava com problema, agora deve ficar
bem tranquilo pro Piquet. Tranquilo eu não digo, mas as chances aumentam, Reginaldo. Aí essa rodada do Mansell, essa quase rodada, essa falha que ele cometeu ali, é que explica por que o Piquet se aproximou tão rapidamente. Realmente ele vinha tirando diferença, mas aí é que ele chegou de uma vez. E agora o Brasil fica mais ligado ainda para curtir a chegada de Nelson Piquet em cima de Nigel Mansell. Olha aí, você tem a imagem, ele vai, não faz o circuito, de repente vê o negócio ficar feio, dá a volta e volta para a pista. Dá ali a meia rodada o piloto Nigel Mansell, e agora tem problema porque o Ayrton Senna chega legal, o Nelson Piquet chega legal atrás dele. Senna, Mansell, Piquet, Berger, Prost e Butsen os 6 primeiros. Coladinho em Nigel Mansell, o brasileiro Nelson Piquet. Depois de 43 voltas, esses são os 6 primeiros colocados. E isso pode mudar daqui a pouquinho, com a chegada de Nelson Piquet. Lá vem o brasileiro. Podemos ficar novamente com 2 brasileiros liderando. O carro de Nigel Mansell está desequilibrado. Ele já perdeu o contato com o Ayrton Senna. Não conseguiu controlar a curva. E agora fica aí na frente do Nelson Piquet com pouquíssima diferença. Bota pressão o brasileiro. Já deixou a Ferrari de Prost, a McLaren de Berger. E agora vem para cima da Ferrari de Nigel Mansell. Nelson Piquet, para conquistar o 2º lugar que ele precisa para ser o 3º colocado no campeonato mundial. Dependendo, é claro, do resultado de Gerhard Berger. A emoção para você é da chegada de Nelson Piquet. Ayrton Senna está tranquilo lá na frente. Piquet vem no retão, velocidade. Ele encosta em Mansell, não é agora ainda a chance de ultrapassar, mas veja como fica juntinho. Tem que se manter assim, tem que procurar continuar coladinho. Se não encontra um outro lugar na pista, vai ter o retão de novo daqui a pouco para conseguir o 2º lugar. Vamos com Nelson Piquet. Vem para completar mais uma volta. Estão praticamente juntos. Tenta tirar, aproveita. Vai ser 2º lugar. Nelson Piquet. O brasileiro assume o 2º lugar no Grande Prêmio da Austrália. Está dando dobradinha brasileira na última etapa do Campeonato Mundial. Nelson Piquet ultrapassa Nigel Mansell. Acelera Benetton. Vai embora. Deixa já para trás o inglês. Nelson Piquet está em 2º no Grande Prêmio. E nem esperou a grande reta, hein? Foi na reta dos boxes, que é muito menor do que a outra. O Mansell, já em dificuldade, não teve como resistir. Nelson Piquet do Brasil em 2º lugar, com Ayrton Senna na frente para você curtir de novo a ultrapassagem. Aproveitou a reta, ultrapassou e vem. Agora está em 2º lugar. O Brasil em dobro na frente do Grande Prêmio da Austrália. Mas está completamente desequilibrado o carro do Nigel Mansell. Ô, Nigel Mansell, tá maluco? A Ferrari não trouxe pneu, porque não é possível. Olha, Prost e Berger. A briga lá atrás. Pelo 4º e 5º lugar. Pelo 4º e 5º lugares. Em 4º, Berger. Em 5º, Prost. Chegando Prost. Olha o Mansell. Ele vem para mais uma volta, está fazendo o sinal, os 2 já estão juntos dele. Olha aí, como ele balança. E os 2 já estão juntinhos dele, olha. Vai perder as posições, é claro, para o Berger e para o Prost. Vem tocando, não está conseguindo levar o carro até os boxes, o Nigel Mansell. Vem o Mansell. Faz a curva, Berger chega, Prost também. Eles não vão ter trabalho nenhum em ultrapassar o Nigel Mansell, do jeito que está o carro do inglês, do jeito que estão os pneus da Ferrari. Ele que tinha um 2º lugar tranquilo, estava pressionando o Ayrton Senna. De repente, é aquela história do Nigel Mansell, né? Ele começa brilhante, aí de repente está nisso. Olha aí, ó. Lá vem o Berger.
colocou, fechou, não deu jeito, fechou a porta ao Nigel Mansell, não deu para ele ultrapassar. Mantém o terceiro lugar. Tem no braço, vem do jeito que dá o Nigel Mansell conduzindo a sua Ferrari. Com a McLaren de Berger. E Alain Prost chegando. Olha aí de novo aí a tentativa do Berger. Não estava muito junto, fechou a porta, Mansell não permitiu. Aí ele foi pro box. Até que enfim foi pro box o Nigel Mansell. Vem para troca de pneus o Nigel Mansell. Olha o tempo da Ferrari. 7,72, ele volta. Agora, tem alguma explicação para o Nigel Mansell demorar essa eternidade para entrar no box? Sim, tem. O nome dele é Nigel Mansell. Ele, há muito tempo, ele está precisando dessa troca, estava claro isso, mas ele segurou, tentou evitar a troca de qualquer jeito e depois fez um sinal para o box e realmente entrou para trocar. Aí de volta o Nigel Mansell. Só que agora ele já perdeu a posição para o Piquet, perdeu a posição para o Berger, perdeu a posição para o Prost. Sabe lá em que posição volta o Nigel Mansell? Seja em qual posição ele voltar, quinto lugar, olha lá. A verdade é que o que ele vai fazer daqui para diante, daqui até o final da corrida... Senna, Piquet, Berger, Prost, Mansell, Butsen. Os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio da Austrália. A mudança foi exatamente pela estratégia do Nigel Mansell. Ele estava em segundo, começou a não ter mais pneu e acabou caindo para quinto lugar. Vem o Gerhard Berger. Ele que está em terceiro lugar. Enquanto isso vai partindo para completar a 48ª volta. O piloto brasileiro Ayrton Senna tranquilo na liderança do Grande Prêmio. Olha o Berger. Berger e Prost. O terceiro e o quarto colocados do Grande Prêmio da Austrália. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90. Oferecimento Esso e seus revendedores. Vinólia. Brahma Chopp, Nescafé e Samoa. Ayrton Senna do Brasil em primeiro lugar. Nelson Piquet, outro brasileiro, em segundo no Grande Prêmio da Austrália. Em terceiro, o austríaco Gerhard Berger. Era o terceiro. Perdeu o caminho e perdeu a posição. Você sentiu o erro na tomada de curva de Gerhard Berger. Alain Prost assume o terceiro lugar do Grande Prêmio da Austrália. Agora Prost é o terceiro com Berger em quarto. Senna, Piquet, Prost, Berger, Mansell e Butsen são os 6 primeiros do Grande Prêmio da Austrália. O Berger e o Mansell têm muito em comum, viu? Realmente. Agora o Mansell, com todos os erros que ele comete, ainda tem sido, olha aí, de outro ângulo a saída do Berger. O Mansell, com todos os erros, ainda tem sido um piloto muito mais eficiente que o Berger. Porque vale lembrar que o Berger está com o carro McLaren. Isso é incrível você pensar que um piloto com um carro McLaren faz uma temporada inteira de 16 provas sem uma vitória e ainda com tudo que ele aprontou na pista. Agora vale um lembretinho para a torcida brasileira, hein? Para que o Piquet seja terceiro colocado no campeonato, basta ele manter essa posição, segunda que está agora, seria mais uma dobradinha brasileira, em seguida, né, depois daquela corrida do Japão, mas o Berger precisa, no máximo, fazer no máximo um sexto lugar. Está em quarto, o Gerhard Berger. E ali o Alain Prost, que agora é o terceiro lugar. Com o líder, Ayrton Senna, tranquilo. Vai aumentando a diferença, vai tentando manter uma diferença suficiente, porque daqui a pouco ele também vai ter que trocar os pneus, quase que com certeza. E aí na troca ele tem que ter uma boa diferença em relação ao segundo colocado para voltar ainda na frente. Senna, Piquet, Prost, Berger, Mansell, Butsen. Olha como ele está pela animação, você tem como ele tem muita pista. O Senna entre ele e o segundo colocado, o Nelson Piquet. O Reginaldo falava do Gerhard Berger, para você ter uma ideia. Nós que estamos na última etapa da temporada, sempre é bom relembrar o que os pilotos fizeram durante o ano. Ele teve só 2 segundos lugares. Nas 3 primeiras provas ele não marcou na primeira, aí fez 2 segundos. E ficou nisso. Depois foi terceiro, quarto, terceiro.
e está já 2 etapas sem marcar. É a posição do Gerhard Berger, que corre aí com uma McLaren. Ayrton Senna, 1:19.302. Na volta de número 50, ele volta a ser o mais rápido no circuito de Adelaide. E vem aí o Nelson Piquet, o segundo colocado, que também mantém uma posição relativamente tranquila em relação a Alain Prost, que é o terceiro. Olha o Prost passando agora, chegando agora. Alain Prost. Senna em primeiro, Piquet em segundo. Este é o francês Alain Prost da Ferrari, o terceiro colocado no Grande Prêmio da Austrália. Ele que já é vice-campeão mundial da temporada 90. O campeão é Ayrton Senna do Brasil. Aí o Prost. 44 vitórias na carreira. Um bom tanto de reclamação na vida, mas sem dúvida um grande piloto. A diferença dos dois, olha aí, 32.892. A televisão, é claro, aproveitando todo o gancho de uma temporada disputadíssima e daquele final que causou muita discussão no Japão, faz aí a diferença entre o campeão do mundo e o vice. Ayrton Senna aí está, com 32 segundos de vantagem em relação ao terceiro colocado, Alain Prost. No meio dos dois, o brasileiro Nelson Piquet, e vai segurando bonito aí com a sua Benetton no segundo lugar na Austrália. Ayrton Senna vem para mais uma volta. Não parou nos boxes, não fez ainda o seu pit stop, a sua troca de pneus. Completa a 52ª volta, de um total de 81 para este Grande Prêmio da Austrália. Vai ele tocando, campeão do mundo, vai guiando para conquistar a primeira vitória dele na Austrália neste 6º ano de Fórmula 1 em Adelaide. O brasileiro Ayrton Senna. E você vê que ele conseguiu se manter na liderança depois daquela briga até em algumas vezes bastante acirrada com o Mansell. Agora tem uma diferença bastante tranquila à frente de Piquet e sem gastar muito carro. Pelo menos aparentemente o carro ainda está inteiro. Embora ele deva fazer uma troca, porque essa corrida é muito longa. Faltam ainda 29 voltas. É uma corrida que dura quase 2 horas. Ele coloca mais uma volta em cima da Osella de Olivier Guillard. Vem realmente guiando tranquilo. Ele não tá balançando, ele não está mostrando nem de perto o desequilíbrio que a Ferrari do Nigel Mansell mostrou. Depois de um certo tempo de perseguição ali implacável do Mansell para o Senna. Ele vem tocando. 28 voltas para o final do Grande Prêmio da Austrália. Esse é Roberto Pupo Moreno, o brasileiro que vai guiando a Benetton. Aí a imagem de Roberto Pupo Moreno. Ele que não conseguiu durante toda a temporada fazer nada com o seu carro, guiando uma Eurobrum complicada, e agora tem a chance de fazer bonito na Benetton. O companheiro dele, Nelson Piquet, segundo colocado no Grande Prêmio da Austrália. Vem Nelson Piquet, de ótima temporada, 1 vitória, 1 segundo, 1 terceiro, 2 quartos lugares, 2 sextos, 4 quintos. Só não terminou 4 corridas, 35 pontos. É o brasileiro Nelson Piquet em segundo lugar no Grande Prêmio da Austrália, correndo para tentar ser o terceiro do mundo na temporada 90. E é o que você pode avaliar de importante para ele ser terceiro. Com a McLaren campeã, a Ferrari vice, ele passa a ser o terceiro piloto do mundo, deixa para trás a McLaren de Gerhard Berger, deixa para trás a Ferrari de Prost, deixa para trás as Williams. Uma grande temporada de Nelson Piquet, o brasileiro que já é tricampeão do mundo. Olha o Prost. Ultrapassa uma Ligier, vem Alain Prost. Tem uma diferença razoável para percorrer até chegar ao Nelson Piquet. E tem muito tráfego na frente.
Prost, que não é de se livrar muito facilmente dos retardatários, completa mais uma volta e vai dando aí o espaço necessário para o Piquet se manter bem na segunda posição. Senna, Piquet, Prost, Berger, Mansell, Butsen, os 6 primeiros. Você continua com a diferença de Senna para Prost. Aumentou 35,959, quase 36 segundos. Tem a diferença do Ayrton Senna para o Alain Prost. O primeiro para o terceiro lugar no Grande Prêmio. É a última temporada, é a última etapa da temporada 90. Grande Prêmio da Austrália. Imagens ao vivo de Adelaide para você aqui na Globo. Olha o Prost atrás do Tarquini. Encosta aí na GS. Coloca e passa. E lá atrás você viu o Gerhard Berger. Com 2 retardatários à sua frente. Depois do erro do Berger na tomada de curva, caiu para 4º lugar e perdeu o contato com o Alain Prost. Lá vem ele, o vice-campeão do mundo. Um dos mais experientes pilotos que estão guiando atualmente na Fórmula 1. Senna em primeiro, Piquet em segundo, Prost em terceiro. Isso é interessante o pódio, né? Com o Senna e o Prost e o Piquet ali no meio, fazendo a festinha dele. Aí o francês da Ferrari, em terceiro lugar. A temporada 90 termina hoje. Aí as férias, depois todos os testes, as preparações para a temporada 91, que começa no dia 10 de março, com o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Phoenix. E no dia 24 de março, o Grande Prêmio do Brasil em São Paulo, no Autódromo de Interlagos. Olha a diferença de Piquet para Prost, 11,606. Mas tem uma boa diferença o Piquet em relação ao Prost também, né? Olha o Mansell lá em cima do Berger. Aparentemente tranquilo, embora não se sabe, né, o rendimento da Benetton em relação ao rendimento da Ferrari nesse final de corrida. Agora, o Mansell vem para cima do Berger. Olha aí, eu te falei, depois de pneu novo que ele ia aprontar, corrida bastante longa, tem muita corrida pela frente. Passar o Berger aí é questão de tempo, a não ser que, claro, o comportamento do Berger aí na pista, porque é uma pista que se você faz a tomada da curva antes, se você antecipa um pouco a tomada, fica mais difícil ultrapassar. Eles vêm para completar mais uma volta. O Nigel Mansell bem pertinho do Gerhard Berger. Olha a Tyrrell ali, ó. Não conseguiu fazer a curva. É o Satoru Nakajima. O japonês Satoru Nakajima foi direto. Passou com tudo. Já bateu a mão no cinto e estava já se apoiando no carro para abandonar o cockpit, sair da corrida. O japonês Satoru Nakajima. E aí o pega Berger, Mansell. Vale o 4º lugar. Nigel Mansell trocou os pneus, voltou e vai para cima de Gerhard Berger. Ele não parou. Vai o Mansell, vai para o retão, vai tentar encostar. Chega bem junto. Você acompanha de novo a saída do Nakajima. Ele que foi direto, enquanto o Nigel Mansell vai chegando firme para cima de Gerhard Berger. E já foi, já ficou. No replay do Nakajima, perdeu a ultrapassagem de Nigel Mansell. Nigel Mansell é o 4º lugar agora do Grande Prêmio da Austrália. Senna em primeiro, Piquet em segundo, Prost em terceiro. Em quarto, Nigel Mansell. Saiu um fogo ali meio esquisito do carro do Nigel Mansell. Olha a ultrapassagem ali. Mas acho que é nada não. Foi a redução dele, tudo normal. Foi para a ultrapassagem. Olha onde ele deixou para trás o Gerhard Berger. Mas vem tranquilo, tudo bem com a Ferrari do Nigel Mansell. 4º lugar agora no Grande Prêmio da Austrália. O pessoal não está indo para o box. Tá meio demorada essa troca de pneus, né? O Senna, por exemplo, tem um carro inteiro. Só ele sabe nessa altura as condições
dos pneus do seu carro, mas de qualquer forma não aparenta nenhum desequilíbrio. Agora o Mansell, que efetuou a troca, que está andando rápido, que passou rápido, facinho, o Berger, na verdade ele não tem um carro muito bom, porque esse carro, na mão do Mansell, na temperatura da pista da Austrália, nesse momento, nessa altura da corrida, é um carro bastante judiado. Já são mais de 57 voltas, indo para a 58ª os pilotos neste grande prêmio da Austrália. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Vinólia, Brahma Chopp, Nescafé, Samoa e Enzo e seus revendedores. Ao vivo para você as emoções da última prova, temporada 90. Tá aí o Nigel Mansell. Ele que largou em terceiro lugar, conseguiu rapidinho ficar em segundo. Deu uma pressão no Ayrton Senna. Aí depois foi ficando sem pneu. Caiu. Teve que ir para o box, voltou em quinto lugar, já deixou para trás o Gerhard Berger. E tá aí pressionando a Ozella, o retardatário Olivier Guillard. Vai jogando a Ozella para longe. O que eles fazem com o retardatário, principalmente o Nigel Mansell, é uma coisa fantástica. O Berger vem no embalo. Agora está tentando fazer a corrida de recuperação o Nigel Mansell. Senna em primeiro, Piquet em segundo, Prost em terceiro, Mansell em quarto. Mas é como disse o Reginaldo, tem uma Ferrari já judiada, o britânico Nigel Mansell. Em quinto lugar está Gerhard Berger, em sexto Thierry Boutsen. São os 6 primeiros. Confirmando para você. Senna, Piquet, Prost, Mansell, Berger, Boutsen. Completam mais de uma volta. Vem aí o Nigel Mansell. O Gerhard Berger tenta ficar junto ali, mas é muito complicado para o piloto da McLaren. A não ser que a McLaren esteja realmente com um equilíbrio perfeito nessa altura do campeonato. O Ayrton Senna está bem lá na frente, está com o carro em ordem. Tem 25 segundos em relação ao Nelson Piquet de diferença e 36 para o Prost. Ele vai tranquilo nessa primeira posição. Poderia, sem nenhum problema, parar no box, fazer a troca de pneus. Mas está aí o Ayrton Senna, mandando ver. Chegando em cima do Riccardo Patrese. Olha ele aí. Você tem aí mais de uma bronca do Nigel Mansell na corrida. É a bronca dele em cima do Guillard da Ozella. Olha lá, parece motorista de trânsito de vez em quando. No trânsito que você vê muito disso, né? Um reclamando com o outro. O Mansell faz igual. Ele quis dizer para o Guillard que o lugar dele é ali, ó, um pouco mais para a esquerda. Vem aí o Ayrton Senna, líder do Grande Prêmio da Austrália, chegando em cima de Riccardo Patrese. Faz uma ótima corrida o brasileiro Ayrton Senna. Segurou bem a pressão do Nigel Mansell. A hora que o Mansell teve problema, ele continuou tocando sua McLaren, fez a volta mais rápida do Grande Prêmio da Austrália, mantém a sua média, tira o pé a hora que precisa e vai ultrapassando os pilotos que estão lá na frente. Ele já ultrapassou o Moreno, que está no oitavo. O Patrese está ali na sétima posição e ele vai chegando. Agora já com um pouco de menos dureza. Olha o Senna, completa mais uma volta. Fez uma curva meio estranha ali, né? Ele perdeu um pouco a tangência por causa da referência do Patrese, que o atrapalhou um pouco, né? Mas foi muito fundo ali em cima do Patrese, perdeu um pouco a tangência naquela curva. Uma curva lenta, né? A curva da entrada dos boxes. 61 voltas completadas, faltam 20. Você viu para o final do Grande Prêmio da Austrália, para o final da temporada 90 de Fórmula 1. São 81 voltas, 61 já percorridas. Ele vai para completar a 62ª volta. O brasileiro Ayrton Senna, bicampeão mundial de Fórmula 1, correndo na frente para terminar a temporada campeão e em primeiro lugar na última prova. 25.451. Ele mantém a diferença nessa casa para o Nelson Piquet, o segundo colocado. Dobradinha brasileira a 20 voltas do final do Grande Prêmio da Austrália.
A impressão que se tem, Kleber, é que o Senna fez alguns testes aí do comportamento do seu carro nessa altura da corrida. Olha aí o Mansell, melhor volta da corrida, 1:19,060, média de 172. Mas o Senna experimentou virar 19, manteve nessa média por muitas voltas, depois virou 21 e depois se estabilizou em 1:20. Com isso, os boxes da McLaren, que estavam prontos para uma eventual troca de pneus, parece que agora se tranquilizaram. Ali recolheram, olha o Senna. Olha o Senna fora da corrida. Ayrton Senna fora. Ayrton Senna fora. Vamos ver o que acontece. Aí vem o Ayrton Senna. Perde a curva e vai direto nos pneus de proteção. Perde o ponto de tangência. Não consegue fazer a curva. E Ayrton Senna acaba deixando a prova. Agora Nelson Piquet está na frente. Surpreendente, é claro, pelo jeito que tocava a corrida. O Ayrton Senna vinha fazendo, o Reginaldo acabou de dizer, vem fazendo os testes, vem tocando 1:19, 1:20, estabiliza-se em 1:20. Olha o Nelson Piquet. Aí o retardatário fora. O Tarquini da GS. A GS fora. Então, mas vinha tranquilo o Ayrton Senna, comandando a corrida do jeito dele, virando do jeito dele, e de repente perde o ponto, faz uma curva errada e vai direto nos pneus de proteção. Está fora do Grande Prêmio da Austrália o Ayrton Senna, Reginaldo. Eu estava dizendo exatamente, pelas informações que chegaram da Austrália, de que a equipe McLaren tinha inclusive recolhido, olha aí o replay da saída do Senna, tinha inclusive recolhido os pneus para uma eventual troca. Mas o Senna tinha tido aquele comportamento estranho naquela entrada da curva dos boxes. Não pareceu nada de grave, nada de anormal, mas essa saída foi mais estranha ainda, porque você viu que ele não fez nada da curva, nada. Antes da metade da curva, o carro já estava fora, uma curva que não é difícil, sem problema nenhum, e ele saiu direto, né? A sorte que, ainda bem que era uma curva de baixa velocidade, né? Abandona a prova o brasileiro Ayrton Senna e deixa aí a liderança para outro brasileiro. Continua valendo toda a torcida agora para Nelson Piquet. Afinal de contas, o Ayrton Senna já é o campeão do mundo, vinha fazendo uma excepcional corrida. E é só terminar a temporada do jeito que eu imagino ele pensava lá dentro dele. Toda a encrenca, toda a polêmica depois do Japão, faz uma corrida perfeita na Austrália, tocou até a 62ª volta em primeiro lugar, sem nenhum problema, mostrando toda a habilidade de Ayrton Senna. Uma encrenca, não conseguiu fazer a curva, abandona a prova. E vem o Nelson Piquet agora liderando o Grande Prêmio da Austrália. A festa continua brasileira, mas o Prost vai tentar complicar a vida de Nelson Piquet. O Prost está chegando. Existe esse risco, o Prost vem tirando uma diferença, na verdade não vem tirando muito rapidamente não. É tipo meio segundo por volta, quer dizer, se o Piquet se tocar agora, se a equipe mandar ele acelerar e ele tiver condições de acelerar, aí dá para ele segurar pelo menos essa diferença para não sofrer um ataque direto do Prost, que tem uma Ferrari, né? Lembrando que uma Ferrari muito mais carro, muito mais motor que uma Benetton. Mas dá a torcida, dá para torcer por mais uma vitória do Piquet. E uma vitória que valeria, aí sim, valeria já o terceiro lugar no campeonato, podendo o Berg chegar até em terceiro lugar. Você vê aí o piloto francês da Ferrari, Alain Prost, indo para cima de Stefano Modena, da Brabham. Modena que vai guiar a Tyrrell na temporada do ano que vem. Veja a diferença. 7,153. Faltam pouco menos de 20 voltas. Nós estamos na volta de 63, 64. Faltando coisa de 18 voltas para o final do Grande Prêmio. Olha aí o Prost vindo para cima da Brabham, deixando para trás o Modena. E vai, é claro, partir para cima do Nelson Piquet. Tentar ele chegar em primeiro lugar. Fica aí a torcida brasileira para o Nelson Piquet segurar firme a sua Benetton e tocar até o fim deste Grande Prêmio da Austrália em primeiro lugar. O Kleber, o Prost tirou em relação ao Piquet, essa diferença baixou de 11 para 7 segundos em 9 voltas. Quer dizer, matematicamente até dá,
se o rendimento da Benetton se mantiver nesse nível que está até agora, dá para manter a liderança da prova. Olha aí de novo a saída do Senna. Ele não faz a curva praticamente, né? Quando ele começa a fazer a curva, vai direto. Vai direto e vai para os pneus. Que é uma curva que era uma curva nada de difícil, né? Dava para fazer a curva, ia sair ela com uma retinha ali, uma coisa que não era nada de excepcional. E acabou dando problema na McLaren de Ayrton Senna. Vem aí o Alain Prost. Está em segundo lugar no Grande Prêmio da Austrália. Olha aí o Mansell deixando também para trás a Brabham. E as Ferraris chegando. Piquet em primeiro com a Benetton. Em segundo, Alain Prost. Em terceiro, Nigel Mansell. Que está aí. Se despedindo da Ferrari. Ao melhor estilo Nigel Mansell. Largando, ficando em segundo, pressionando o líder. Aí se embananando todo na hora de trocar pneus. Caindo lá para quinto lugar. E agora ele vem. Já está em quinto. Piquet, Prost, Mansell e Berger. Olha a diferença na animação. Bolinha branca lá na frente de Nelson Piquet. Enquanto você vem com o Nigel Mansell, acompanha as posições. E o Mansell que está tentando chegar também no Alain Prost. E o Piquet vai agora para atingir daqui a pouquinho a grande reta do circuito de rua de Adelaide. Olha ele aí. O brasileiro Nelson Piquet, líder do Grande Prêmio da Austrália. Vai Piquet, tocando bem, passando a Ozella e conseguindo se manter aí à frente do Prost, seguindo aí com a diferença. Não está perdendo o pique não, o Piquet, né, Reginaldo? Não, nessa volta, inclusive, ele virou melhor que o Prost. O Prost deve ter encontrado algum retardatário e a diferença aumentou. Foi para 8,15. 8,15. Aumentou na casa dos 7 para dos 8. É bom para o Brasil. É Nelson Piquet. Completa mais uma volta. Aí vem ele, o líder do Grande Prêmio da Austrália, com 14 voltas para o final. 14 voltas, 8 segundos. Tem que tirar bons meio segundo, pelo menos, bom meio segundo por volta, o Alain Prost para conseguir. São 14 voltas para tocar o brasileiro Nelson Piquet e conseguir a segunda vitória dele na temporada 90. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Brahma Chopp, Nescafé, Samoa, Esso e seus revendedores, e Vinólia. Ao vivo para você na Globo, as emoções do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Nelson Piquet do Brasil em primeiro lugar, vai tocando a Benetton, o brasileiro tricampeão mundial, é o piloto mais velho que corre atualmente na Fórmula 1, 38 anos de idade. Nelson Piquet começou em 1982 na Fórmula 1, foi tricampeão da Fórmula 1, 81, 83 e 87, em 78 começou na Fórmula 1. O tricampeão Nelson Piquet. Você está vendo uma Benetton ali no meio de Prost e de Mansell, é a Benetton de Roberto Pupo Moreno. O Mansell vem, olha o Prost, olha o Mansell, vai para cima da Dallara. Agora o problema de Prost é Nigel Mansell. O problema de Prost passa a ser o companheiro dele que está se despedindo da Ferrari, Nigel Mansell. Ele tem uma Dallara e uma Ozella entre os dois. E uma Benetton entre os dois. A Benetton é do Roberto Pupo Moreno. O Prost vem rasgando. Olha aí, ó. Tá a Ozella, tá a Benetton e tá o Mansell. O Prost lá na frente. O problema do Prost agora, duas boas notícias. Uma que não se viu
que foi o Prost, ficou muito tempo atrás do Roberto Moreno, e a diferença do Piquet aumentou agora para 11,23, quer dizer, voltou à casa dos 11 segundos. A segunda que se vê aí, que o Prost tem que se ver muito seriamente com o Mansell, que vem vindo babando atrás dele. Roberto Pupo Moreno fazendo a parte dele, né, na equipe Benetton. Deu uma seguradinha ali no Prost, tocou o carro, conseguiu fazer o Nelson Piquet aumentar um pouco a diferença. O brasileiro está na liderança, Piquet em primeiro, Prost em segundo, Mansell em terceiro. Mansell vem para tentar complicar a vida do Prost. Olha aí, ele já deixou para trás o Roberto Pupo Moreno. Tá aí o inglês Nigel Mansell fazendo a sua despedida da Ferrari. Olha como ele foi para cima do Moreno, conseguiu a ultrapassagem. E você não tem a dúvida que ele vai para cima do Prost. E a essa altura do campeonato, é claro, não é nem preciso dizer, não tem conversa de equipe. Ele vai querer chegar à frente do Alain Prost, o piloto inglês Nigel Mansell. Veja a imagem da cidade de Adelaide, a quarta cidade da Austrália, e o circuito de rua. Lá do outro lado do mundo, a última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 1990. Você curtindo sempre tudo ao vivo aqui na Globo. Olha o Nigel Mansell. Os australianos até sentindo que o Nigel Mansell é homem para aprontar ainda. Aí vem o inglês. Ele que em 86 estava brigando pelo título e aí mesmo na Austrália viveu um dos seus grandes momentos na Fórmula 1. Quando estourou o pneu no final da reta, e ele conseguiu segurar na oportunidade a sua Williams. Aí Alain Prost, completando mais uma volta. Em primeiro Nelson Piquet, em segundo Alain Prost, em terceiro Nigel Mansell. O brasileiro Ayrton Senna, que liderou a corrida, mais de 60 voltas desde a largada, ele que foi pole, acabou tendo problema. Nigel Mansell vem aí na volta de número 70, fez a mais rápida, 1:18.876. Ayrton Senna, que estava na frente e acabou não conseguindo fazer uma curva, foi direto para os pneus de proteção e abandonou a prova, depois de tocar mais de 60 voltas em primeiro lugar. Largou na pole, manteve, segurou a pressão e acabou abandonando. Mas é Ayrton Senna, o campeão mundial de Fórmula 1 de 1990. Bicampeão na sua carreira. Uma carreira de 6 anos, 2 títulos mundiais, recorde absoluto de pole position, 52. É a brilhante carreira de Ayrton Senna, que não conseguiu terminar o Grande Prêmio da Austrália. Olha as diferenças, Kleber. De Piquet para Prost, 12,04. De Prost para Mansell, caiu de 3,90 para 3,34. Portanto, você sente pelos números, pelas cronometragens, que o Prost não diminui a diferença dele para o Piquet e vê chegar o Nigel Mansell. Olha o Prost completando mais uma volta. Nelson Piquet na frente, o Brasil vai ficar de novo mais alto no pódio. É a torcida para você, faltando 10 voltas para o final do Grande Prêmio da Austrália. Rede Globo na Fórmula 1. Nigel Mansell, de novo a volta mais rápida, 1:18.454, 173 por hora. Ele vai para cima. Nigel Mansell vai chegando, você teve aí a imagem, olha aí. Nigel Mansell chega em Alain Prost. As duas Ferraris brigando pelo segundo lugar, enquanto Nelson Piquet toca legal em primeiro. Nigel Mansell. Vem chegando o Nigel Mansell. Primeiro para Nelson Piquet, segundo para Prost e terceiro para Mansell. Enquanto o Piquet vai com os seus 15 segundos à frente, olha o problema para Alain Prost. Nigel Mansell chega, vai para cima, não quer saber de conversa. Olha Mansell chegando em Prost. Fica a briga particular dentro da Ferrari. Um continua, o outro está indo embora. A
corrida de recuperação, mais uma vez sensacional no inglês Nigel Mansell. Olha como ele está junto da Ferrari de Prost. Dá uma fuga agora o francês. Mansell acelera, tenta chegar. Eles vão para o retão. Não está entrando muito junto. Não entra junto, não vai conseguir chegar o Nigel Mansell. Mas está ali pressionando. Vamos ver, está tentando chegar. É a expectativa pela briga no segundo lugar. Prost acelera, pisa, põe para fora Mansell. Nigel Mansell é o segundo lugar no Grande Prêmio da Austrália. Nigel Mansell ultrapassa Alain Prost e assume o segundo lugar. Dá o seu show particular Nigel Mansell. Recupera o segundo lugar que foi dele durante grande parte da corrida. E deixa em terceiro Alain Prost. Eu tinha absoluta certeza de que era isso que ia acontecer, de que que o Prost não ia entrar nessa briga. Quando realmente o Mansell chegasse com chances de superar, o Prost ia abrir e deixar passar novamente. Rede Globo na Fórmula 1. Fórmula 1 90, oferecimento Nescafé, Samoa, Esso e seus revendedores, Vinólia e Brahma Chopp. Nelson Piquet lidera o Grande Prêmio da Austrália. Você curte ao vivo na Globo. Em segundo, Nigel Mansell. Em terceiro, Alain Prost. É claro que fica a expectativa do torcedor, de você que está acompanhando a transmissão da Globo. Será que dá para o Nigel Mansell chegar no Piquet? É difícil. Faltam poucas voltas. A diferença dá ainda. Qual é a diferença, Regi? A diferença agora é 11,38, faltando 8 voltas. Mas o Mansell está andando muito mais rápido que o Piquet. Mas, matematicamente, daria até para se aproximar, mas dá para o Piquet manter a posição. Tem que tirar mais de um segundo por volta. Quer dizer, tira mais de um segundo por volta. Tudo bem que ele está com uma Ferrari, mas o Piquet está fazendo uma ótima corrida. Vamos torcer, vamos nos ligar e acompanhar. Tá aí o Nigel Mansell. É o segundo colocado do Grande Prêmio da Austrália. Olha aí, faltando 7 voltas para o final. 7 voltas para o final da temporada 90 de Fórmula 1, que tem o brasileiro Ayrton Senna como campeão. Senna que abandonou a prova aqui na Austrália. A diferença nessa volta, 10,48. Quer dizer, o Mansell está virando na casa dos 18, mas ele não pode virar o tempo todo nesse ritmo, ele não consegue. Quer dizer, mais de um segundo por volta ele não vai tirar. Olha a diferença, 10,481. A confirmação para você é uma diferença muito difícil para o Mansell. Lá na ponta, você vê chegando aqui, o Piquet acaba a reta, faz a curva, apontou lá do outro lado o Nigel Mansell. Lá vem Nelson Piquet, o brasileiro Nelson Piquet da Benetton. Vencedor do Grande Prêmio do Japão há 15 dias, repete o primeiro lugar aqui no Grande Prêmio da Austrália. Vai para conseguir a sua segunda vitória na temporada 90, Nelson Piquet. Aí o brasileiro da Benetton. O motor Ford resistindo, prometendo mais potência, mais força para a temporada 91. Termina bonito Nelson Piquet, para ter ainda mais estímulo, para ter ainda mais a torcida brasileira. É mais um piloto brasileiro voltando, ele, Nelson Piquet, tricampeão mundial, voltando a brigar lá na frente. Mansell continua mandando bala, 1,18,203. Já atinge 174 por hora, que é a média de velocidade que costuma se atingir no Grande Prêmio da Austrália. O Mansell, sem dúvida nenhuma, recebeu comunicação por rádio da Ferrari de que dá para ele ganhar a corrida. Então nessa ele baixou a bota, nessa volta virou 1,18,203, o Piquet virou 1,20,346, quer dizer, nessa ele tirou 2 segundos. E a diferença caiu para 8,53, mas faltando 5 voltas, 5 voltas e meia. Você viu de novo a imagem, passou o Piquet, chegou o Mansell. É uma corrida que tem um final espetacular, é um final maravilhoso para a temporada de Fórmula 1 de 1990. Olha o Mansell, vai para a zebra, ganha a pista, baixa o pé e vai tentar. Nelson Piquet vai se mantendo na liderança, vai brigando, vai tocando a sua Benetton. Mais uma volta completada.
Nelson Piquet tenta suportar Mansell. Olha aí a imagem para você, a animação, a diferença. Piquet, Mansell. Você percebe como o Mansell tenta chegar, como o Mansell vai apertando, vai diminuindo a diferença. É o motor V12 da Ferrari contra o motor V8 da Ford que abastece a Benetton. Piquet, Mansell, os dois líderes do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Agora o importante são os tempos, o importante é a diferença, Reginaldo. Pois é, faltando 5 voltas, a diferença cai para 6,89. Nessa volta o Mansell tirou 1,6. Saiu alguém da pista ali, ó. Olha a passagem aí. Olha como está chegando o Nigel Mansell. Tá maluco o Nigel Mansell. Chegou, vem para cima do Piquet. Se aproximou, vai ficar complicado. Olha o Nelson Piquet e Mansell. Kleber, o carro que saiu na curva ali, exatamente onde tinha saído o Berger, foi o de Nelson Piquet. Por isso ele perdeu, voltou à pista, mas perdeu essa distância toda aí. Agora realmente ficou complicada a vida do Piquet. Nelson Piquet acabou cometendo um erro e agora tem ali bem junto o carro de Nigel Mansell. Agora é complicado realmente para segurar a força da Ferrari. Nelson Piquet vai para um final emocionante no Grande Prêmio da Austrália. Piquet e Mansell, a Benetton e a Ferrari. Agora é esperar o momento do retão. 4 voltas para o final do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Nelson Piquet tentando segurar a liderança, tentando garantir a vitória. Atrás dele com tudo, o inglês Nigel Mansell da Ferrari. Eles estão ali atrás de Ricardo Patrese da Williams. Tem um retardatário, tem que colocar o Mansell na frente, é isso, colocou. Mansell também deixa para trás Patrese, não perde tempo Nigel Mansell, continua a sua perseguição em cima de Nelson Piquet. Tirou o Grande Prêmio para perseguir brasileiro, o inglês Nigel Mansell. Vem ele para cima de Nelson Piquet. Piquet em primeiro, Mansell em segundo. É o final do Grande Prêmio da Austrália, ao vivo para você na Globo. Um grande final para a temporada 90. Muito difícil a missão do Piquet, muito difícil. Ele está se aguentando ali, mas a hora que realmente o Mansell acelerar forte e tentar uma ultrapassagem, vai ser muito difícil ele segurar. Completa mais uma volta Nelson Piquet, faltam 3 para o final do Grande Prêmio da Austrália. São 3 voltas. Olha o Prost, errou tudo ali, não fez a curva, passou reto, voltou. Aí vem Nelson Piquet, já está tocando a Benetton. É uma situação complicada para o Nelson Piquet. Ele continua em primeiro lugar, vem atrás dele Nigel Mansell. Mansell não encosta, o problema é o retão. Se ele chegar junto, se ele chegar no vácuo de Piquet, aí fica difícil para segurar. Nelson Piquet tem experiência, tem talento e vai conseguindo até agora manter. Sai do retão Nelson Piquet bem, não deixa Mansell aproximar. Aí vem Nelson Piquet tocando a Benetton número 20. Vai para a segunda vitória dele. Essa é a expectativa de Nelson Piquet. O Mansell chega, mas nem tanto como era esperado. A grande dificuldade de Piquet, além da diferença de motor, a diferença evidente de motor, é que o Mansell tem pneu novo. E o Piquet não trocou de pneu. Vai para mais uma volta Nelson Piquet. Agora são só 2. São só 2 voltas agora para Nelson Piquet. Ele tem que segurar 2 voltas. São 2 voltas para o Brasil terminar mais alto no pódio o Grande Prêmio da Austrália, a temporada 90. Com Ayrton Senna campeão do mundo e com Nelson Piquet correndo para tentar a sua segunda vitória na temporada. Aí vem ele. Não pode deixar encostar o Nigel Mansell. Consegue abrir uma diferença interessante a essa altura da prova o brasileiro. Vem Nelson Piquet, mantém o ritmo para entrar legal no retão, Piquet. Aí vem ele. Nelson Piquet toca, Mansell vem. Já vai o Mansell ganhando tudo que tem direito de pista lá atrás. Nelson Piquet baixa o pé, faz o retão. Mansell vem vindo, não conseguiu encostar. Nelson Piquet vai completar a volta de número 80, vai partir para a 81ª e última volta do Grande Prêmio da Austrália. Momento de muita emoção.
você na Globo. Vem Piquet, vem Mansell. Tá aí o brasileiro e o inglês. Final emocionante de Grande Prêmio. Final espetacular de temporada. Vem Nelson Piquet, vai completar, vai para a última volta. Nelson Piquet do Brasil na frente. Ayrton Senna, campeão do mundo, abandonou a prova. Piquet vem. Vai Nelson Piquet, Ayrton Senna, o campeão está fora, eu repito para você. Piquet vem tocando, vem com o Mansell atrás. A diferença é boa. A diferença é interessante para Nelson Piquet. O grande perigo é o retão. A hora que chegar o retão, tem um retardatário na frente de Nelson Piquet. Vai Piquet, tem a Brabham ali à frente dele, do Stefano Modena. Ele encosta na Brabham, vai pro retão, coloca a Brabham entre ele e Nigel Mansell. Fechou Piquet, pé embaixo, vem pra curva, Mansell chega, fecha a porta, Nelson Piquet, Mansell, um abraço. Mansell não conseguiu fazer a curva, Nelson Piquet vai ganhar o Grande Prêmio. Nelson Piquet vai chegar na frente no Grande Prêmio da Austrália. Emoção na Globo para você na última etapa do Mundial. Já ficou atrás do Stefano Modena. Veja aí, Piquet faz a manobra, fecha a porta, Mansell passa direto. Aí vem Nelson Piquet. Vitória brasileira na Austrália. Vitória brasileira de Nelson Piquet no Grande Prêmio da Austrália. É a segunda vitória do brasileiro na temporada 90 de Fórmula 1. O Brasil termina na frente e muito na frente o Mundial 90. Nelson Piquet vence o Grande Prêmio da Austrália. Ayrton Senna é campeão do mundo. Alain Prost vai cruzar em terceiro lugar. É o vice-campeão, aí está. O Brasil na frente. Nelson Piquet e a festa na Benetton, que consegue a segunda vitória na temporada. Vem Piquet. Nelson Piquet, 25 vitórias na sua carreira. De 78 para cá. 22 vitórias na sua carreira. De 78 para cá, festa brasileira na Austrália. Nelson Piquet vence o Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. Tricampeão mundial. 22 vitórias na carreira. Braço erguido comemorando a segunda vitória. Nelson Piquet do Brasil. E você acompanha o emocionante momento em que ele fecha a porta de Nigel Mansell. Nigel Mansell trava, vem direto. E Nelson Piquet garante a vitória no Grande Prêmio da Austrália. Mais do que a vitória, garante o terceiro lugar no Campeonato Mundial. Nelson Piquet chega em terceiro no Mundial, que tem Ayrton Senna do Brasil como campeão do mundo. É o Brasil fazendo bonito na velocidade. Festa da Benetton. Festa de Nelson Piquet, de Ayrton Senna do automobilismo brasileiro. Rede Globo na Fórmula 1. だったんですね。